O governo Lula tem aumentado os impostos e as taxas. Isso tem assustado, além dos brasileiros, os investidores também. Como é que a senhora analisa essa situação de um governo que já está em crise orçamentária severa e não chegou nem na metade ainda? É uma pena que o ministro Tachad só pensa em taxar, 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 e tributos, e tributos, e tributos. A gente não aguenta mais. E eu vou dizer para você que o Congresso Nacional tem reagido. Vamos começar com o arcabouço fiscal. Gente, eles não estão cumprindo nenhuma meta. Eles destruíram o ordenamento jurídico nacional. Eles destruíram os limites de gasto no país. Aí, saindo do arcabouço fiscal, vem a imposição da reforma tributária, que a gente precisava de uma reforma tributária. E começou lá atrás, a discussão começou em 2019. Mas a forma como eles conduziram, só pensavam em arrecadação. Aí a gente sai da reforma, vamos lembrar do absurdo que foi a volta do DPVAT. Yeah. Gente, para que voltar o DPVAT? Que absurdo é esse? Aí, na sequência, vem a tal ridícula medida da desoneração da folha de pagamento. 17 segmentos que geram emprego, que geram renda no país, sendo prejudicados, milhões de desempregos. Se nós não tivéssemos reagido à MP da desoneração da folha, hoje nós seríamos um dos países com maior número de desemprego. Mas eles pensam que é pouco e continuam. Aí, recentemente, agora, a gente tem a tal medida da compensação, a MP da compensação. Você sabia que num país sério, ele já teria sido impeachmentado porque como é que se manda uma medida provisória da desoneração se o Congresso tinha decidido 10 dias antes que não queria saber daquilo? Então, quer dizer, eles desobedecem uma decisão do Congresso. O Congresso decide, final de dezembro, que não quer a oneração da folha, eles mandam uma medida provisória. É um absurdo, é um absurdo. É um governo legislando, se metendo no legislativo, no judiciário, e aí a gente continua. Quando é aí, para completar, vem a taxação das brusinhas. O povo não pode esquecer isso, tá? Vocês não podem esquecer a taxação das brusinhas. A gente fala brusinha, porque é assim que ele fala, brusinha. Então, aí, agora, essa semana, a gente está com a MP do fim do mundo, que é a MP da compensação. Só que a MP do fim do mundo, eles pagaram para ver. Como eles conseguiram lá atrás enrolar o Congresso com a questão da desoneração, e aí ganharam no DPVAT, ganharam na taxação da brusinha, eles achavam que podiam ir além do impossível. Mandaram a MP, mas tiveram que recuar, porque aí todos os segmentos se uniram. Terça-feira, eu passei parte do meu dia lá na sede da Frente Parlamentar da Agricultura, FPA. E lá estava Federação da Agricultura, Confederação Nacional da Indústria, Comércio, todos os grandes empreendimentos estavam lá, todos os segmentos estavam lá dizendo não à MP do fim do mundo. Retiraram. Então, assim, todo dia é uma surpresa. Isso são as coisas grandes, mas quero lembrar, Marcos, que tem os jabutis. Tem as coisas pequenas que eles ficam introduzindo em todos os projetos de lei. Então, é um governo que, infelizmente, só pensa em arrecadação, mas por que eles querem tanto arrecadar? O povo não entende. Deixa eu explicar. É porque eles estão gastando muito. Eles não têm limite de gasto. Então, eles têm que ter uma fonte, eles têm que tirar do povo para gastar. Vocês acham necessário esse número de ministérios que eles criaram? Já está em 39. Marcos, eu estava ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Era um ministério pequeno, mas a gente fazia muito. Vocês sabiam que eles pegaram aquele ministério pequeno e transformaram em 3? Daquele ministério meu, 3. Porque eles tiraram daquele ministério, eles agora têm um Ministério da Mulher, eles têm um Ministério dos Direitos Humanos e têm um Ministério da Igualdade Racial. Aí eu pergunto, me mostre qual foi o grande programa que eles apresentaram para a mulher? Qual é a grande política pública deste governo para a mulher? A Marcha das Margaridas? Porque eles participaram da Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas não é uma ação governamental. A Marcha das Margaridas é um evento que acontece em Brasília, promovido por instituições do campo.
Da igualdade racial, o que eles entregaram? Uma campanha no campo de futebol? A gente já fazia isso, não precisava de um ministério para isso. Aí eu pergunto, direitos humanos. Marcos, me diz qual é a política pública para a proteção de criança no Brasil. Me fale. O que você lembra? Só o Disque 100? Disque 100 já existia muitos anos atrás. Então, eles pegam um ministério pequeno, que era a do governo Bolsonaro, que fazia entregas, divide em 3. Precisamos de tantos ministérios, porque quando você cria um ministério, você tem que criar cargos. Mas isso não é para assentar a turma? Porque eles têm que acomodar os ativistas deles, né? E isso é muito ruim, mas são gastos. Imagine, quando eu viajava para uma cidade, eu ia para, por exemplo, Fortaleza. Na minha viagem, eu ia de avião da FAB, eu já resolvia tudo sobre igualdade racial, tudo sobre mulher e tudo sobre direitos humanos. Agora, vão 3 aviões, vão 3 ministros. Sim. Então, pense, só isso é um exemplo de gasto. Numa viagem internacional, eu ia para a ONU, lá eu já fazia todas as pautas. Eu já resolvia o Fórum Mundial de Mulher, Fórum Mundial da Igualdade Racial. Agora não. Cada ministro vai com uma comitiva. E as comitivas deles são bem generosas, você viu? Enormes. Inclusive hoje, nós estamos gravando hoje, o presidente da República está hoje fora do Brasil, está num hotel que a diária custa mais de R$70 mil. Quando nós, do governo anterior, ficávamos hospedados em embaixadas, quando nós, do governo anterior, pegávamos o hotel mais barato, eles estão em hotéis de R$70 mil a diária. E uma comitiva enorme. Levam tanta gente nessas viagens internacionais que a gente não sabe o que esse povo fica fazendo. Carregando o bolso da primeira-dama, carregando a mala do presidente Lula, é um absurdo. Então, assim, eles ficam taxando, porque eles têm que arrecadar muito, porque eles têm muitos gastos. Então, que fica explicado para o Brasil que o problema é que eles têm tantos gastos que têm que taxar e criar mais impostos e tributos o tempo todo. O governo Bolsonaro tinha 23 ministérios, né? Lula já Sim, está com 39, sim, contando com esse do Rio Grande do sim. Sul.